é uma super quarta. Bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos decidem a taxa de juros. Gabriel Monteiro está de volta. A gente começou a semana falando dessa expectativa. Temos já aqui no Brasil a sinalização de que teremos um corte, não sabemos ainda o tamanho. A gente daqui a pouco fala sobre Estados Unidos, mas vamos começar falando aqui de Brasil, do nosso terreno. Porque vem decisão do Copom e decisão que vem em meio a uma guerra que está mexendo com a economia no mundo. Quando o Comitê de Política Monetária do Banco Central sinalizou que teríamos um corte nessa próxima reunião, sem indicar qual seria o tamanho desse corte, não tínhamos o conflito. O quanto que isso pode definir os rumos da taxa Selic, hein, Gabriel? Pode mexer bastante com essa decisão especificamente, tá, Carol? Qual que é a expectativa do mercado? Que nós tenhamos corte ainda para a Selic, que a Selic finalmente caia, saia dos 15%, maior taxa em 20 anos, vá para 14,75%. Não é de muita ajuda, afinal o juro continua muito alto, seria um pequeno corte de 0,25 ponto percentual. Quando a promessa foi feita em janeiro, o mercado inteiro apostava em meio ponto. Afinal, a Selic está muito alta, o diferencial de juros com os Estados Unidos e com outras economias é muito relevante. Para começar a cortar com efeito estes juros, teríamos de começar com meio ponto percentual de uma vez. Só que a gente ainda não sabe qual vai ser o efeito inflacionário desta alta do petróleo, desta alta dos combustíveis e também desta guerra no Oriente Médio. Então, para ser mais cauteloso, para começar com cuidado este ciclo de cortes, o Banco Central pode optar por esta via mais conservadora e indicar no documento da publicação, na efetiva comunicação da decisão de juros, que guerra é um ponto de atenção. Tem sempre um balanço de riscos. O que pode fazer a inflação ficar mais alta ou mais baixa no Brasil? Deve aparecer lá na inflação mais alta a probabilidade de encarecimento dos combustíveis. Bora dar uma olhadinha aqui na tela como é que está a cara dos juros. Tínhamos juros há pouco tempo atrás, lá em 2021, de 2%. Então, são dois mundos completamente diferentes. Nenhum destes faz jus à tradição da economia brasileira. Então, a gente tem dois pontos aqui extremos. Um, que é depois da pandemia, para incentivar a economia brasileira, que passava por dificuldades, e agora 15% para tentar esfriar. Já demos sinais de desaquecimento do mercado de trabalho, estamos criando menos empregos do que estávamos no ano passado, já demos sinais de desaquecimento da economia, a atividade está menor, e agora só falta essa queda de juros para coroar um bom trabalho do Banco Central e tentar conter a inflação, mas ainda vitória não pode ser cantada, tá, Carol? Porque esse juro vai cair, mas vai cair pouco, até uns 12% no final deste ano, porque a gente ainda tem inflação fora da meta para os próximos 2 anos. Essa é a aposta do mercado. E aí, Gabriel, também é importante, porque o que decidimos aqui no Brasil também acompanha o que está sendo decidido no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Qualquer expectativa por lá, levando em conta não só a guerra, mas também um alerta que vem da agência de classificação de risco Moody's, de uma possível recessão no país. Exato, e eles falam de um risco alarmantemente alto para uma recessão nos Estados Unidos. 49% de chances, segundo a Moody's, de que a economia dos Estados Unidos entre numa recessão nos próximos 12 meses. Tecnicamente, Carol, o que é recessão? Passar 2 trimestres seguidos com crescimento negativo, perdendo força com a economia. Não é de grande alarde, a economia já se estuda, já se especula uma recessão para os Estados Unidos desde que os juros subiram, mas agora é mais complicado, porque tem algumas peças que estão fora do controle da autoridade monetária dos Estados Unidos. Primeiro, juros. Juros estes devem seguir a inflação e caso os combustíveis fiquem muito altos nos Estados Unidos, não vai ter chances de caírem com muita frequência. Só tem um corte projetado para 2026 e ele deve acontecer só lá em setembro, então a gente ainda está muito longe. Se esses juros continuarem altos e o preço da energia continuar subindo, o mercado de trabalho já está enfraquecendo e isso pode enfraquecer ainda mais. Então talvez uma tempestade perfeita para essa recessão acontecer e está fora do controle da autoridade monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Só para a gente ter uma ideia, qual foi a trajetória dos juros por lá? Picos muito diferentes aqui do Brasil. Quando a gente estava na mínima, a gente estava em 2, eles estavam em 0,25. Quando eles estavam na máxima, era 5,5, a gente bateu 15 e agora a gente está nestes 3,75. Qual que é a expectativa para hoje? Não mudar em nada, a gente só vai ver esse juro mudar provavelmente na segunda metade deste ano. Dia agitadíssimo lá no CNN Money, por isso Gabriel Monteiro já vai para lá para te deixar também muito bem informado no canal que fala de economia 24 horas aqui da CNN. Exatamente.